macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, né? Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, estamos fazendo essa aula excepcionalmente pelo Teams, né? Em função da instabilidade gerada em Brasília pelos protestos ocorridos na noite de segunda-feira, né? Bom, hoje a gente vai terminar mais uma parte do curso, né, que vai ser, então, agora com o Celso Furtado. A gente primeiro viu, né, a teoria clássica do desenvolvimento, né, aí apresentamos como é que chama? O pensamento do Raul Prebisch, né? E aí, na sequência, né? Esse aqui, eu estou compartilhando errado. E agora vamos para o Celso Furtado, que, como eu já tinha mencionado, né? Foi também um dos grandes, né, autores dos expoentes do pensamento estruturalista latino-americano. Está conseguindo ver aí, Marcos? Sim, senhor, estou vendo e estou abrindo aqui também no meu slide para anotar. Beleza. Bom, então o primeiro tópico é desenvolvimento e subdesenvolvimento na obra de Celso Furtado, o mecanismo do desenvolvimento econômico, né? A referência, né, é o livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que foi editado recentemente pela Contraponto, tá? Mas a edição original é de 1961. Tá? Então, é um livro que é relativamente barato e contém vários textos, né, clássicos do Celso Furtado. Eu, particularmente, recomendo que vocês adquiram, né? Bom, então, vamos ao mecanismo do desenvolvimento econômico. Bom, o Furtado começa esse capítulo dizendo que a preocupação com o desenvolvimento econômico ela ressurge no século XX como um subproduto das políticas anticíclicas. Quer dizer, isso a gente viu também de forma bem clara no Manifesto Latino-Americano do Prebisch, né? E que a questão das políticas anticíclicas na década de 30, né, ela vai estar atrelada à questão do desenvolvimento econômico, porque, como se viu nos países da América Latina, quando ocorre a crise de 1929, há uma queda muito grande das exportações de bens primários, por conta da recessão, né, da depressão nos países envolvidos, e a maneira de você lidar com uma queda, né, do nível de atividade que é gerado por uma redução exógena das exportações é por intermédio de obras públicas, né? Mas aí você tem um problema, quer dizer, que é o problema de balanço de pagamentos. Quer dizer, você mantém o nível de renda doméstica inalterado face a uma queda das exportações. Mas, com isso, como o nível de renda doméstico não se altera, as importações continuam elevadas, e aí você tem um déficit na balança comercial, o que vai levar a medidas, né, de controle de câmbio, tarifas de importação, etc. São medidas que têm inicialmente o objetivo simplesmente de conter, né, o problema de balanço de pagamentos, mas acabam se transformando numa política de desenvolvimento na medida em que estimulam a substituição de importações por produção doméstica. Então, nas palavras do Furtado, a política de manutenção do nível de emprego, ao garantir a plena utilização da capacidade produtiva, assegura um nível de inversão correspondente a uma alta taxa de lucro. Dessa forma, sempre que as inversões planejadas podem ser efetivadas sem criar grandes pressões inflacionárias, uma política anticíclica ou de estabilização se confunde, em última instância, com uma política de desenvolvimento. Aqui o argumento do Celso Furtado é um pouco diferente do argumento do Prebisch, né? E é importante chamar a atenção que o Celso Furtado esteve em Cambridge, na Inglaterra, a convite do Nicholas Caldor, né? Se não me engano, entre 57 e 58, né? E o Caldor tinha acabado de desenvolver a teoria dele de crescimento e distribuição de renda, que espero que vocês tenham visto, né, em algum curso, né, na graduação, seja de desenvolvimento econômico, né, ou
o crescimento, né? Mas que eu falei na última aula, né? Sobre o modelo Kaldor-Pazinetti. Quer dizer, o modelo Kaldor-Pazinetti é um modelo no qual a equalização entre investimento e poupança não é feita por intermédio de variações do nível de renda, porque o Kaldor e o Pazinetti ambos supõem que a economia está numa trajetória de crescimento balanceado e, portanto, nessa trajetória de crescimento balanceado de longo prazo, a economia está operando com plena utilização dos fatores de produção, né? Mas, então, essa equalização, que no modelo do Keynes, né, é feita por intermédio de variações da renda, no modelo Kaldor-Pazinetti é feita por intermédio de mudanças na participação dos lucros na renda e, portanto, mudanças da taxa de lucro. Então, o que o Celso Furtado está apresentando aqui é a ideia de que é o seguinte, olha, se você consegue, né, manter um elevado nível de investimento, porque o investimento privado caiu, mas o Estado substitui, né, entra no lugar do setor privado, garantindo, por intermédio de obras públicas, né, a manutenção do nível de investimento. A consequência disso vai ser a manutenção de uma taxa de lucro elevada, né, e a manutenção de uma taxa de lucro elevada acaba, vamos dizer assim, viabilizando, né, os projetos de investimento do setor privado, né? Bom, o ponto de partida dessas formulações teóricas, né, sobre crescimento e desenvolvimento econômico não podia deixar de ser outro, é o modelo Hardt-Domar. Quer dizer, quem resgata, né, a teoria do crescimento que tinha sido relegada, né, a não vou nem dizer segundo plano, quer dizer, o crescimento econômico até os anos 30 e 40, até os anos 30, né, a teoria o crescimento econômico era visto como assim um dado da natureza. Existe lá, as economias crescem porque a população cresce, o estado da arte melhora, tal, enfim, não era uma preocupação dos economistas, né? Mas isso começa a mudar, né, com o artigo de 1939 do Roy Harrod, que tinha sido discípulo do Keynes em Cambridge, e do F. St. Thomas, tá, em 1946. Né? Bom, um ponto que o Furtado chama atenção é que a análise econômica não pode explicar a dinâmica das mudanças sociais, senão de forma limitada, mas ela pode identificar alguns mecanismos do processo de desenvolvimento econômico. Então, para o Furtado, o processo de desenvolvimento econômico se realiza através de novas combinações de fatores no nível da técnica conhecida ou por intermédio de inovações técnicas. Então, existem regiões cuja produtividade pode aumentar pela simples implantação de técnicas já conhecidas. Essas regiões em que a produtividade pode aumentar pela simples implantação de técnicas já conhecidas são consideradas regiões que possuem algum grau de subdesenvolvimento. Quer dizer, e aqui é uma correspondência com o modelo do Lewis. Quer dizer, quando o Lewis fala, né, de uma economia dual, você tem uma economia moderna, um setor moderno e um setor de subsistência, quer dizer, o que é o setor moderno? O setor moderno é o setor que está utilizando a combinação de fatores de produção, no caso, capital e trabalho, que já existe nos países desenvolvidos. Então, o que você está fazendo, né, é que você, na medida que o setor moderno se expande, né, dentro de uma economia dual, você aumenta a produtividade, porque você está simplesmente implantando técnicas de produção que já são conhecidas, né? Então, as regiões em que eu posso aumentar a produtividade só pela simples implantação de técnicas já conhecidas são consideradas em graus diversos de subdesenvolvimento, né? Bom, portanto, o crescimento das economias subdesenvolvidas é um processo de assimilação das técnicas prevalecentes na época. Na região subdesenvolvida, sempre existe utilização deficiente dos fatores de produção devido à escassez de capital. Nas palavras do Furtado, se é verdade que os países subdesenvolvidos crescem pela simples assimilação de técnicas já existentes
e pela correspondente acumulação de capital, né? Lembrando que a tecnologia está embutida em novas máquinas e equipamentos, então as regiões subdesenvolvidas elas crescem na medida em que o setor moderno cresce, né? E o setor moderno cresce por intermédio da acumulação de capital. Também é que a transplantação dessas técnicas traz consigo quase sempre um subemprego estrutural dos fatores. Esse vai ser um ponto que a gente vai ver de forma bastante detalhada, né? Mas era uma preocupação do Furtado, né? Quer dizer, quando o Furtado está escrevendo já suas principais obras, né, por volta dos anos 60, o Brasil já era um país com um grau razoável de industrialização, quer dizer, era uma economia que estava se modernizando, se urbanizando, etc., muito rápido, já tinha setores de atividade econômica modernos, quer dizer, a indústria automobilística, por exemplo, entrou no Brasil durante o plano de metas do Juscelino Kubitschek, foi meados dos anos 50, quer dizer, você já tinha uma indústria já produtora de bens de consumo duráveis, né? Então você já tinha, né, vamos dizer assim, um setor, né, moderno, né, na economia brasileira que era expressivo e estava crescente. No entanto, o Furtado sempre chamava atenção para o fato de que a modernização da estrutura produtiva era mais rápida do que a modernização da estrutura de emprego. E é uma realidade que a gente vê no Brasil até hoje. Eu falei para vocês várias vezes, 50% da força de trabalho no Brasil trabalha no setor de subsistência, no setor tradicional. Ou seja, inclusive, a matéria do Valor Econômico da semana passada, mostrando, uma pesquisa feita pelo IBRE, que 70% dos trabalhadores do setor informal e por conta própria gostariam de estar trabalhando no setor formal, seja numa empresa pública, seja numa empresa privada. Tá? Então, na verdade, isso mostra, né, o quão primitivo é o mercado de trabalho no Brasil, e essa é uma coisa que o Furtado já vem falando lá de trás. A gente vai voltar a esse ponto. Produtividade e acumulação de capital. A inovação técnica aumenta a produtividade, como todos sabemos, o que permite um aumento do padrão de vida da população e, consequentemente, uma mudança. Esse é o ponto que o Prebisch não mencionou. Uma mudança na estrutura de demanda. Quer dizer, na medida que eu introduzo, né, novas técnicas de produção, isso aumenta a produtividade, aumentando a produtividade, aumenta a renda per capita, mas na medida que aumenta a renda per capita, começa também a haver uma mudança na estrutura de demanda. Né? A estrutura de demanda começa a ficar mais diversificada, né? E o peso dos chamados bens de subsistência, né, na estrutura de demanda final vai diminuir ao longo do tempo. É isso que se espera, né, do próprio processo de desenvolvimento econômico. Quer dizer, se a gente pensar os gastos, né, básicos, né, como alimentação, nos países ricos, representam uma parcela pequena, tá, do orçamento médio de uma família que vive na França, na Noruega, ou nos Estados Unidos, etc. Tá? Aqui no Brasil ainda não é bem assim. Tá? Bom, quando a produtividade é muito baixa, né, o excedente social também o é. Observem que claramente o Furtado aqui ele tem uma noção, ele tem uma influência forte da economia política clássica e de Marx, que é a ideia de excedente social. Né? O excedente social é um conceito que foi criado originalmente pelos fisiocratas, o que eles chamavam de produit net, produto líquido, que é simplesmente a diferença entre a quantidade total de bens e serviços produzidos na economia e o chamado consumo necessário. Né? Então, o excedente social, que é aquilo que é produzido além das necessidades básicas de reprodução da vida material da sociedade, é que permite, por um lado, a construção de uma infraestrutura institucional, então, justiça, o Estado, enfim, igreja, cultura, educação, etc., etc., né? Mas também permite
a acumulação de capital e, portanto, o próprio processo de desenvolvimento econômico. Tá? Bom, mas quando a produtividade é muito baixa, o excedente social também o é, de forma que é praticamente impossível o surgimento de um processo endógeno de acumulação de capital. Basicamente, o que o Furtado está falando aqui é das sociedades pré-revolução industrial. Como eu já mencionei para vocês, existe uma clara mudança, né, na economia mundial a partir de meados do século XVIII. Né, porque o padrão de vida das populações europeias e de outros lugares do mundo, ele ficou relativamente estável nos 1000 anos que antecederam a Revolução Industrial. E, a partir de 1750, a gente observa, primeiro na Inglaterra, depois nos países da Europa continental, depois nos Estados Unidos, depois no Japão, e assim sucessivamente, um processo de elevação contínua da renda per capita e do padrão de vida da população. Bom, o que é que explica essa mudança, essa mudança essencial, né, na vida econômica, né, dos diversos países? Bom, para que esse processo ocorra, tem que existir um impulso inicial que permita justamente quebrar esse ciclo vicioso, né? Produtividade baixa, excedente social baixo, baixa acumulação de capital, baixa acumulação de capital, baixa produtividade. Esse é o ciclo. Você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, tem que ter um impulso de fora da comunidade. De fora. Tem que ter alguma coisa que não seja do sistema, mas que rompa esse ciclo vicioso. E o Furtado vai... Vejam que o Furtado ele tem, ao contrário do Prebisch, ele faz uma análise mais histórica, né? A sua análise de desenvolvimento está muito ancorada numa análise histórica do surgimento do capitalismo. Tá? Então, ele vai dizer que esse impulso inicial vai vir da abertura do comércio exterior. Quer dizer, a Revolução Industrial Inglesa não está desconectada da Revolução Comercial e depois da Revolução Agrícola, né, que acontece na Europa depois das grandes navegações. Tá? Então, você tem a abertura do comércio exterior, permite uma utilização mais racional dos fatores disponíveis em abundância, terra e trabalho, permitindo, assim, um aumento da produtividade. Então, nas palavras do Furtado, o aumento da renda real, assim obtido, poderá constituir a margem necessária em que se apoiará a economia para dar início ao processo de acumulação de capital. Essa simples indicação põe em evidência a grande importância que tem para os países subdesenvolvidos a expansão do comércio mundial. Então, o início do processo de desenvolvimento, impulsionado por fatores externos, o aumento consequente do fluxo de renda se transforma em lucros, permitindo o acúmulo de capital para reinvestimento. A forma como evolui a demanda, no entanto, vai ser fundamental para a sustentação de novos investimentos. Nas economias subdesenvolvidas, que são economias que têm um excedente de mão de obra, como nós vimos no número de Lewis, como a gente também viu com Prebisch, né, os benefícios do comércio exterior são apropriados por um pequeno grupo de terratenientes, né? E esse grupo vai buscar emular o padrão de vida das classes altas na Europa ou nos países envolvidos, né? E, portanto, vai buscar no exterior boa parte dos bens que consomem. Bom, e aí o que é que a gente tem? A gente tem um vazamento de demanda, né? Quer dizer, observem que como que o Furtado combina, aqui ele está combinando um elemento, tá? Quer dizer, ele está combinando a análise do Lewis e Prebisch, né? É uma economia dual, ou seja, as economias subdesenvolvidas são economias duais, né? Em que
o seu processo de crescimento se dá pela expansão do setor moderno. Na medida que o setor moderno se expande, ele absorve mão de obra do setor tradicional, e isso gera aumento de produtividade. Né? Bom, mas o que ele está dizendo? Olha, nas economias subdesenvolvidas, quer dizer, o impulso ao desenvolvimento vem de fora, vem das exportações. No caso brasileiro, as exportações de café. Okay? Gerou um crescimento de renda? Gerou. Gerou alguns investimentos? Gerou. Mas qual foi o grande... qual era a grande limitação para o crescimento da economia brasileira durante o ciclo do café? A grande limitação era de que a renda gerada pelo setor de café, que não era pouca, era apropriada por um pequeno número de pessoas, lembrando que a mão de obra era escrava, portanto, não recebia salários. Né? Na verdade, o que você tinha nas fazendas de café era a produção para exportação, café, e uma produção de gêneros de primeira necessidade para alimentar os escravos, etc, etc. Então, a fazenda de café era uma espécie de unidade autóctone, ou seja, um enclave dentro da economia colonial ou da economia cafeeira. Tá? Então, a expansão do café, né, da produção do café, não gera efeitos de encajamento para trás nem para frente na estrutura produtiva. Não gera encajamento para trás, porque, na verdade, usa muito pouco capital. Né? Já para frente, que seria, por exemplo, né, a renda dos produtores de café ser destinada ao consumo, né, de bens de luxo, esses bens de luxo são importados. Tá? Então, a estrutura da demanda nos países subdesenvolvidos tende a gerar baixo dinamismo de crescimento, que é uma outra, veja bem, é um outro tipo de restrição que não está sendo considerada pelo Prebes, por exemplo. O Prebes vai enfatizar sempre a questão da restrição externa, deterioração dos termos de troca. O problema é que os frutos do progresso técnico são distribuídos de forma desigual entre os países. O Furtado está dizendo uma outra coisa, que não é incompatível, tá, mas é distinta. Ele está dizendo o seguinte: nos países subdesenvolvidos, a estrutura de demanda ela não favorece, né, o crescimento econômico. Por quê? Porque eu tenho um vazamento de renda para o exterior, né? E na medida que eu tenho vazamento de renda para o exterior, isso não alimenta o mercado doméstico e, portanto, não alimenta o investimento. Basicamente, os empresários investem, aqui é o princípio da aceleração do Harrod, né? Os empresários investem para ajustar o estoque de capital que eles possuem e o estoque de capital que eles desejam. Né? Então, na medida que o mercado se expande, né, os empresários vão investir mais. Mas, com essa estrutura de demanda, o estímulo que tem para o investimento é pequeno. Bom, a natureza do setor externo, então, afeta o resultado. As economias nas quais o setor exportador é altamente capitalizado, por exemplo, mineração, o aumento da renda assume a forma de lucros apropriados por uma minoria. As necessidades de consumo dessa minoria são satisfeitos por intermédio de importações, não havendo estímulo para a criação de um mercado interno. Já numa economia agrícola, à base de propriedades familiares, como foi no sul do Brasil, o sul do Brasil foi isso. Por que o sul do Brasil, até hoje, né, é muito diferente em termos de IDH, renda per capita, etc., etc., que o resto do país? Porque o sul do Brasil, durante a época do Império, né, foi uma decisão do imperador, tá, de fazer uma ocupação, um povoamento dessa região sul, por conta das ameaças que a Argentina, Uruguai e o Paraguai, lembre-se que o Brasil foi invadido, né, durante a Guerra do Paraguai, ali a região do Rio Grande do Sul, etc. Então, você precisava botar uma muralha humana. Né?
Então, qual foi a maneira de atrair, né? Quer dizer, se decidiu, né, que você iria atrair imigrantes europeus. Tem também aí um pouco de política étnica, ou seja, o imperador também queria branquear o Brasil, né? Então, você atrai imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, para a região sul, mas o governo ele dá propriedades, ele faz o loteamento, né? E, portanto, a economia da região sul do Brasil, em grande medida, não toda ela, porque também existem as grandes estâncias, né? As grandes haciendas, né? Nos pampas, né? Mas na Serra Gaúcha, né? Principalmente, e também no interior do estado de Santa Catarina, né? E, em menor medida, no Paraná, você vai ter pequenas propriedades agrícolas. Bom, quando eu tenho uma economia agrícola à base de propriedades familiares, o que acontece? O aumento de renda ocorre na forma de salários e, na medida que isso ocorre, há uma diversificação da estrutura de demanda. Então, aquele pequeno produtor de vinhos, né, de Bento Gonçalves, né, ele vai gerar um excedente, né, e esse excedente ele não vai comprar ternos em Londres. Ele não tem dinheiro para isso. Ele vai comprar, ele vai procurar buscar no mercado doméstico quem faz uma roupa decente. Então, você começa a desenvolver uma indústria têxtil, uma manufatura têxtil, inicialmente. Aí você vai ter uma procura, por exemplo, as mulheres dos imigrantes vão querer louça para suas casas, vão querer vestidos, vão querer móveis, né? Então, há uma diversificação da procura. Então, a expansão dessa atividade agrícola, ela começa a gerar demanda por produtos manufaturados, já de bens de consumo não duráveis, semiduráveis. Não duráveis, por exemplo, cerveja e vinho. Quer dizer, vinho é não durável. E a produção de vinho no sul do Brasil começa no final do século XIX. Né? Antes, o Brasil não produzia vinho. Né? Quer dizer, o Brasil começou a produzir vinho com a imigração dos italianos e dos alemães. Aí o Brasil também começou a produzir cerveja, né? E aí começou também a produzir têxteis, que aí têxtil semidurável, começou a produzir sapatos, começou a produzir móveis, ou seja, começa, então, já um processo de substituição de importações. Né? Bom, então, diz o Furtado, as novas inversões se fazem, em grande parte, com vista à procura futura. Como essa procura vai se diversificando, o aparelho de produção tende a modificar a sua estrutura à medida que a renda se eleva. Bom, sobre o ritmo de desenvolvimento econômico, aqui o Celso Furtado, se a gente pensar qual é o modelo de crescimento que o Celso Furtado tem na cabeça, é o modelo Hardon. Né? Então, a intensidade de crescimento de uma dada economia, diz o Celso Furtado, depende de duas variáveis fundamentais: a taxa de investimento e a relação capital-produto, ou seja, quanto de capital que é tecnicamente necessário para produzir uma unidade de produto. Então, temos esse pequeno sistema de equações. Né? A primeira equação me diz que o estoque de capital K é igual a VR. VR é a relação técnica capital-produto, ou seja, que me diz qual é a quantidade de capital que eu preciso para produzir uma unidade de produto, vezes a quantidade produzida, Y. Certo? A segunda equação é a definição da variação do estoque de capital. K ponto, que é derivada do estoque de capital com respeito ao tempo, é igual ao investimento bruto menos a depreciação do capital. A taxa de depreciação é delta, o estoque de capital é K, então, delta K é a depreciação do estoque de capital. Se eu passar o log nessa equação, então eu tenho log de K igual a log de VR mais log de Y. Derivando com respeito ao tempo, tá? E supondo que a relação capital-produto é constante, ou seja, que eu estou supondo aqui que o progresso técnico é neutro no sentido de Harrod. Né? Ou seja, ele nem aumenta nem reduz a quantidade de capital que é tecnicamente necessária para produzir uma unidade de produto. Isso é um progresso técnico Harrod neutro. Ok? Bom,
Então, se eu fizer essa suposição, então a taxa de crescimento do estoque de capital vai ser exatamente igual à taxa de crescimento do produto, e eu vou chamar essas taxas de G. Né? Então, a taxa de crescimento do estoque de capital, K ponto sobre K, vai ser o quê? Pega a segunda equação, que é o do K ponto, divide por K. Então, vai ficar I sobre K é a taxa bruta de acumulação de capital, menos delta, que é a taxa de depreciação. Agora, esse I sobre K eu posso multiplicar e dividir pelo produto. Né? Quando eu faço isso, aparece a taxa de investimento, ó, I sobre Y. E Y sobre K é a produtividade do capital, que é o inverso da relação capital-produto. Então, nós chegamos à nossa equação fundamental de crescimento, que é a que o Furtado tem na cabeça. Né? Ele diz a taxa de crescimento vai ser a taxa de investimento vezes 1 sobre a relação capital-produto. Então, quanto mais alta for a taxa de investimento e quanto mais baixa for a relação capital-produto, ou seja, quanto mais alta for a produtividade do capital, maior vai ser a taxa de crescimento. Ok até aqui? Beleza? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Ok. Bom, uma observação que o Furtado faz é que não existe uma relação rígida e constante entre o estoque de capital e a quantidade de trabalho e a quantidade de produto por unidade de tempo. Nas suas palavras, dada a região pode realizar um elevado grau de capitalização por pessoa ativa sem que sua renda per capita atinja o nível das outras que acumularam menos capital e utilizaram técnicas menos avançadas. É o caso, por exemplo, do Japão e da Argentina. O primeiro desses países tem uma capitalização. Capitalização aqui, gente, ele na verdade, está falando da intensidade do capital, ou seja, relação capital por trabalhador. Tá? E o que o Furtado está querendo chamar a atenção, que naquela época, nos anos 60, era assim, algo surpreendente, quando você comparava o Japão, né, com a Argentina, né, é que a Argentina tinha um nível de renda per capita similar ainda ao do Japão, apesar de ter muito menos fábricas, muito menos indústrias e, portanto, muito menos capital por trabalhador do que o Japão. Aliás, de quando em quando, né, vem lá um Samuel Pessoa da vida, um Marcos Lisboa da vida, dizer, mas a Austrália, mas o Canadá, eles não têm indústria. Né? No entanto, eles são ricos. Qual é a explicação que o Furtado está dando para isso? Vamos lá, vamos ler de novo. Dada a região, pode realizar um elevado grau de capitalização por pessoa ativa, ou seja, ter um alto estoque de capital por trabalhador, sem que sua renda per capita atinja o nível das outras, que acumularam menos capital e utilizaram técnicas de produção menos avançadas. É o caso, por exemplo, do Japão e da Argentina. O primeiro desses países tem uma capitalização maior do que o segundo, mas sua renda per capita é sensivelmente mais baixa. Bom, era até os anos 60. A abundância de terras férteis na Argentina faz com que seja muito elevada a produtividade média do capital empregado na economia desse país. Por outro lado, a superpopulação do Japão obriga a utilizar mesmo as terras menos férteis e os recursos naturais mais pobres, reduzindo enormemente a produtividade média do capital. Aqui a gente tem uma boa explicação do chamado paradoxo do país rico de recursos naturais. A Argentina, a Austrália. A Austrália é um país rico, país rico. Mas não tem tanta indústria. Não tem. Eles têm um setor de serviços sofisticado. Né? Mas tem 30 milhões de habitantes para um território que é exatamente o território do Brasil. Ou quase, um pouquinho menor. O Canadá é um país também de 30 milhões de habitantes. Aliás, fica como dica, parece que o Canadá, o primeiro-ministro canadense, quer atrair mais 5 milhões de pessoas para o Canadá até 2025. Então, fiquem de olho aí, se não tem uma boa oportunidade de trabalho para vocês no Canadá. Né?
porque o Canadá tem uma política ativa de imigração. Lógico, eles querem gente bem treinada, né? Mas é sempre, para quem sabe falar bem inglês, é jovem e está disposto a ir para um país gelado, né? Pode ser uma ideia interessante, né? O ritmo de desenvolvimento. Então, a gente viu que a taxa de crescimento depende de duas variáveis. Depende da taxa de investimento e da relação capital-produto. Essa relação capital-produto, que no fundo é a produtividade do capital, né, o inverso da produtividade do capital, ela vai depender da abundância de recursos naturais. Então, em países que têm recursos naturais abundantes, a produtividade do capital é mais alta. Então, eles podem alcançar um nível de renda per capita mais alto, né, mesmo com baixo investimento. Esse é o ponto. Bom, mas tudo mais giro constante, ou seja, dado que você, a princípio, não controla a produtividade do capital, aquilo é meio que um dado, depende não só da tecnologia existente, mas depende muito da abundância ou não de recursos naturais. Então, a variável que você pode estimular para acelerar o crescimento é a taxa de investimento. Bom, aí vem o lado keynesiano do Celso Furtado, que não estou presente no Preves. Para que a taxa de investimento possa aumentar, é necessário que o processo de desenvolvimento econômico crie o seu próprio mercado. Nas palavras dele, é, portanto, indispensável que uma parte substancial do incremento do produto se transforme em renda disponível para o consumo da população. Essa vai ser sempre a crítica que o Furtado vai fazer ao modelo de substituição de importações no Brasil. Porque, segundo Furtado, e nós vamos ver na sequência, tá? No Brasil, tal como em outros países subdesenvolvidos, você cria renda, né? Mas essa renda vaza para o exterior na forma de importações. E a própria concentração de renda ajuda nesse processo. Uma renda mais bem distribuída, como a gente viu no caso aqui da agricultura familiar, né, em que você expande a produção agrícola, mas como são propriedades familiares, né, então isso vai gerar uma estrutura de demanda mais diversificada, então isso tende a favorecer o desenvolvimento econômico. Né? Bom, Professor, portanto... Sim, diga. Essa questão do Celso Furtado que ele fala tem um pouco a ver com aquela questão que a gente viu em ABC, daquela discussão dele com a MCT, né? Não discussão, né? Mas aquele debate com a MCT do porquê. Sim, da Conceição Tavares do Serra. Exatamente isso. Ah, tá. No início dos anos 60, o Furtado tinha vaticinado que o modelo de substituição de importações do Brasil estava esgotado. E, portanto, ia ficar estagnado, que você precisava das chamadas reformas de base, tá? Entre as reformas agrárias, justamente para você diversificar a estrutura de demanda, e ao diversificar a estrutura de demanda, você ia dinamizar o crescimento. Quer dizer, o argumento do Celso Furtado era de que o modelo de substituição de importações no Brasil gerava baixo dinamismo para a demanda. Na medida que gera baixo dinamismo para a demanda, ele gera um baixo incentivo ao investimento. Então, o Celso Furtado, sim, que é o autor mais keynesiano do estruturalismo latino-americano. Tá. Essa questão da reforma agrária, ela também resolveria um pouco o problema da distribuição de renda? Sim, essa é a ideia. Você teria uma renda mais bem distribuída, que era isso que o João Goulart queria fazer. Né? A reforma de base era a reforma na educação, tá? E na propriedade fundiária. Tá? Bom, isso era o comunismo do João Goulart. Então, bom, e além disso, tinha também um outro objetivo da reforma agrária, né? Mas aí é mais Inácio Rangel, não é o Celso Furtado. Né? É que a nossa estrutura agrária da época era uma estrutura agrária que gerava uma oferta de alimentos relativamente inelástica. Né? Porque
concentrado em grandes propriedades, aí muitas vezes o dono da fazenda não queria plantar porcaria nenhuma, que dava trabalho, só deixava as terras lá improdutivas, né? E aí o que acontecia? Com o aumento da população, aumenta a demanda por comida e o preço sobe, porque a oferta é inelástica, né? E, portanto, isso tendia a gerar inflação, né? E não só gerar inflação, como também manter os salários mais baixos, né? Então, acho que isso era um outro problema. Ok? Respondido, Henrique? Sim, professor, obrigado. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, a teoria do investimento é uma peça essencial da teoria do desenvolvimento, né? Bom, só para finalizar esse capítulo, né, o Celso Furtado faz algumas manipulações das contas nacionais. A gente sabe que a renda nacional bruta é igual ao consumo mais investimento, mais a renda transferida para o exterior. A poupança, por sua vez, é a renda nacional bruta menos o consumo, que é igual a investimento mais a renda transferida para o exterior. Bom, e aí o Celso Furtado faz a seguinte afirmação: para que o investimento possa aumentar, a renda transferida para o exterior tem que diminuir. Nas suas palavras, compreende-se assim que quanto maior for o montante relativo das transferências ao exterior, menor terá que ser a proporção do produto que a economia poderá dedicar às inversões dentro do território nacional, né? Aqui eu acho que o Celso Furtado dá um deslize, porque aparentemente ele está usando uma hipótese de poupança prévia, ou seja, no fundo ele está dizendo o seguinte: olha, a poupança está dada, então, dada a poupança pode ser alocada em investimento ou renda transferida para o exterior. Então, se aumentar a renda transferida para o exterior, o investimento cai, tá? Eu acho que aí ele tem essa parte aí é problemática, né, do ponto de vista keynesiano. Mas o que ele estava querendo chamar a atenção e que foi um ponto no governo João Goulart, né? O governo João Goulart, ele limitou as remessas de lucros e dividendos para o exterior. E qual era o argumento? Esse, no Celso Furtado. Se você quer aumentar o investimento, né, você tem que reduzir a renda transferida para o exterior. Você pode entender esse argumento de uma outra maneira, não dessa que ele colocou. Essa maneira eu acho equivocada. Mas se você tem uma dada restrição de balanço de pagamentos, né, que advém, né, das elasticidades de renda das exportações e das importações, né? Então, para você aumentar o investimento, você vai ter que aumentar a importação de bens de capital. As exportações você não consegue aumentar porque é café, isso aí não dá muito o que fazer. Então, qual é o componente do balanço de pagamentos ou da conta de transação corrente do balanço de pagamentos que você pode mexer para que você consiga aumentar as importações de bens de capital sem entrar numa crise de balanço de pagamentos? A renda transferida para o exterior. Essas são as famosas perdas internacionais do saudoso governador Leonel Brizola, a quem eu tive o prazer de conhecer no aeroporto Santos Dumont, né? Uma situação absolutamente engraçada. Eu estava indo para Ampec, no Espírito Santo, em Vitória, né? Isso era dezembro de 1998. Gustavo Franco ainda era o presidente do Banco Central do Brasil. E, na época, eu tinha uma certa semelhança física com Gustavo Franco, coisa que, graças a Deus, desapareceu, né? E assim, era comum, né, as pessoas na rua acharem que eu era o Gustavo Franco, que eu trabalhava no IBMEC, então eu andava na Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro de terno e gravata, né? Então, já teve gente que eu estava no banco, no caixa eletrônico, Gustavo! Eu falei, não sou eu, não. Bom, mas aí eu estava lá sentado, o aeroporto Santos Dumont ainda não tinha sofrido reformas, então tinha um salão de embarque que ficava todo mundo esperando. E nesse dia, o salão estava absolutamente lotado, eu consegui sentar, e aí tem uma multidão, assim, aí de repente sai da multidão, chega o Brizola, também de terno e gravata, ele chega para mim, faz uma deferência, inclinando a cabeça. Ou seja, eu que nunca tinha visto o Brizola na vida, ele estava achando que era o Gustavo Franco. Eu também não quis, né, quebrar a expectativa do Leonel Brizola, governador. Mas, enfim,
foi uma situação engraçada, né? Mas o Brizola, né, nas eleições de 89, vocês até podem pegar no YouTube, que tem isso, ele falando, ele diz, são as perdas internacionais. E, assim, o grande polêmica nas eleições de 89 é o que era o tal das perdas internacionais. Chegou até o momento que o Brizola fez um gráfico para explicar as perdas internacionais, só que o gráfico não tinha. Você não sabia o que estava no eixo X nem no eixo Y, né? Bom, mas as perdas internacionais é isso aí. É a renda transferida para o exterior. Então, como é que a gente pode entender essa restrição, né? Quer dizer, é uma economia subdesenvolvida, tem uma restrição de balanço de pagamentos, né? Para você acelerar o crescimento, você tem que aumentar o investimento, só que parte significativa desse investimento vai ser atendida com bens de capital importados, então você vai ter que aumentar as importações. As exportações não reagem, porque as exportações de produtos primários têm baixa elasticidade de renda e baixa elasticidade de preço. Então, você tem que, das duas, uma, ou comprimir as importações não essenciais, isso a gente fazia, né? Mas, a partir de um certo momento, que o Brasil já tinha, em 1961, você já tinha várias empresas multinacionais operando no Brasil. Então, e já estavam fazendo transferência de lucros e dividendos para o exterior. Então, a ideia do João Goulart era justamente para aliviar a restrição externa, limitar, né, a remessa de lucros e dividendos para o exterior. Essa era uma das suas políticas. Tudo bem até aqui? Ok? Certo, professor. Bruno, você levantou a mão? Isso, professor, por favor. Duas questões. Uma, eu sempre me coloco a pergunta de o quão empírico, e o Furtado era criticado por isso, né? Mas, assim, o quão empírico essas análises eram nessa época, né? E um segundo fator por mais que tenha esse vazamento de demanda para uma demanda internacional, mas era um nicho muito pequeno de consumidores. Então, como que isso poderia dar um impacto tão grande assim no mercado interno, sabe? Porque quem consumia determinados produtos era até difícil, né, importar nessa época, eu imagino. Então, viagens internacionais restritas e tal, moeda também com restrição. Então, assim, qual o tamanho dessa demanda para causar esse impacto, né? Sei lá, se hoje o grande capital está restrito a, sei lá, 5% da população rica, naquela época seria o quê? 0,5%? Não sei. Não, você tinha, veja bem, a economia do café, ela levou a alguma urbanização no Brasil, tá? Então, você já tinha classes médias urbanas, ok? E que tendiam a emular o padrão de consumo dos países ricos. Vou só te colocar um exemplo. Pega a Confeitaria Colombo, na Rua Gonçalves Dias, no centro do Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês já foram lá. Quando vocês forem ao Rio de Janeiro, é parada obrigatória, tá? Inclusive, a Rainha Elizabeth II já esteve lá. Assim, a Confeitaria Colombo é uma preciosidade. Assim, é igual às grandes confeitarias europeias em termos de suntuosidade. Então, assim, tem umas cristaleiras de 4 metros de altura, né? com os vidros vêm de Paris, assim, foi tudo importado. Tá? Foi tudo importado. Absolutamente tudo importado. Tá? Então, essa urbanização, ela já gerou, tá? Uma demanda por produtos, vamos dizer assim, não essenciais, né? Não vou dizer supérfluos, mas não essenciais. Tá? E a nossa estrutura de exportações era café. Quer dizer, acho que até o início da Primeira Guerra Mundial as coisas iam mais ou menos bem. Tá? Mas, como nós vimos com o Prebes, quer dizer, quando os Estados Unidos se torna a grande economia do mundo, é uma economia que é fechada e vai reduzir, ao longo do tempo, o seu coeficiente de importações. Então, as exportações dos países latino-americanos e do Brasil em particular, né, vão ser muito prejudicadas. Né? E
E, assim, as viagens não eram tão caras. Você tinha os navios, quer dizer, as viagens eram feitas de navios. Aí você tinha primeira, segunda e terceira classe. Tá? Não eram tão caras. Lógico, a primeira classe era caríssima. Mas talvez fosse mais barata do que você pegar um cruzeiro hoje em dia. Tá? Porque os cruzeiros são caríssimos. Tá? Mas, basicamente, você viajava de navios. Né? E tinha as grandes linhas, né, de navios. Então, assim, para a Europa, geralmente era uma linha que saía de Buenos Aires, né, ia para o Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro seguia para o Porto de Vigo, na Espanha, e aí depois prosseguia para outras regiões. Mas, assim, era importante. Quer dizer, a importação... E na medida que também, veja bem, você tem alguma industrialização no início do século XX. Então, você está comprando máquinas, equipamentos, você está comprando bens de consumo duráveis, né? Os primeiros automóveis no início do século XX. Né? Os trens, e todo esse material ferroviário não é produzido no Brasil. Né? Então, quando você fazia obras de infraestrutura, quer dizer, que as empresas de infraestrutura que entraram no Brasil eram estrangeiras. Por que você acha que a Light, a companhia de luz do Rio de Janeiro, chama Light? Porque era uma empresa inglesa, que era a responsável pela iluminação da cidade. Okay? Então, eram empresas que faziam investimentos em infraestrutura, né? Esses investimentos eles implicavam no aumento das importações de bens de capital e bens intermediários, né? E depois, ao longo do tempo, gerava um fluxo de lucros e dividendos remetidos para o exterior. Né? Então, e na medida que isso vai se desenvolvendo, você também vai criando uma classe média urbana, que tem esses hábitos de emulação, né, europeus. Quer dizer, e aí eu digo, o grande exemplo é a confeitaria Colombo. Quer dizer, ela não é só para rico. Para rico era no segundo andar. No primeiro andar, você tinha a classe média. Não era o povão não ia lá. Né? Mas tinha também a confeitaria KV, que é muito próxima da Colombo, não é tão suntuosa, mas o fato é que você tinha um padrão, você está emulando as confeitarias parisienses, as boulangeries de Paris. Né? Então, respondido, Bruno? Okay? Bom, então vamos passar para mais uma. Ok. Todo mundo vendo o meu slide? Sim, professor. Bom, então, desenvolvimento e subdesenvolvimento na obra de Celso Furtado, elementos de uma teoria do subdesenvolvimento. Observem que quem criou o conceito de economia subdesenvolvida foi o Celso Furtado. E que esse conceito desapareceu, né? Meio que desapareceu da discussão. Oi? Professor, mas é porque eu já vi discussão de que o termo correto agora é em desenvolvimento e tudo mais. Por que foi esvaziado o termo subdesenvolvido? Eu já ouvi o pessoal falando que é pejorativo por causa do sub. É pejorativo? Maybe. Mas eu acho, como eu vou explicar na sequência, a ideia developing economies dá a ideia, né, de que elas estão se desenvolvendo, que um dia vão alcançar, né, o padrão dos países envolvidos, o nível de renda dos países envolvidos. Quer dizer, tem um aspecto aí ideológico. Né? A ideia de que todos os países do mundo, um dia, vão alcançar os países ricos. A evidência empírica mostra que isso não é verdade. Pelo contrário. Né? Nos últimos 150 anos, o que nós tivemos é o fenômeno da grande divergência, ou seja, o aumento do hiato de renda per capita entre os países ricos e o resto. Tá? Agora, o subdesenvolvimento, ele, como disse o Celso Furtado, não é apenas atraso econômico.
Quer dizer, quando você diz developing, não, é um país que está atrasado com respeito ao pessoal que está na frente, mas em algum momento ele chega lá. Né? Subdesenvolvimento é mais do que isso. Né? Então, vamos lá. Então, esse é o capítulo 4 do livro de 2009. Tá? Então, aqui nós vamos... Aqui o Celso Furtado vai fazer uma análise bastante histórica. Essa é, como eu falei para vocês, uma característica do Celso Furtado, enquanto economista estruturalista latino-americano. Né? Mais do que, por exemplo, o Prebisch ou outros economistas. Bom, segundo o Furtado, o papel da teoria do desenvolvimento é mostrar a natureza das variáveis não econômicas que determinam a taxa de crescimento de uma economia. O problema é que o desenvolvimento econômico possui uma dimensão histórica. Bom, no mundo anterior à Revolução Industrial, o desenvolvimento econômico era um processo de aglutinação de pequenas unidades econômicas e divisão geográfica do trabalho. Como a articulação entre comércio e produção era nula, né, os lucros advindos do comércio não eram acumulados para modificar as técnicas de produção. Quer dizer, pega o exemplo das cidades-estado italianas, né, Gênova, Veneza. Quer dizer, basicamente, a riqueza delas era uma riqueza de intermediação. Né? Elas eram cidades que comerciavam com os turcos, né? Especiarias, né? E vendiam para o resto da Europa. Lógico, isso levou a alguma diversificação, aí eu acho que o Celso Furtado também está exagerando, levou a alguma diversificação na estrutura produtiva dessas pequenas regiões, né? Mas não a ponto de mudar as técnicas de produção. Bom, isso só vai acontecer com a Revolução Industrial, pois o lucro deixa de ser simplesmente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda da mesma mercadoria e torna-se o pagamento de um fator de produção, incorporando-se ao preço de venda do produto. Se o empresário não encontrar mercado para os seus produtos, ele terá que vendê-los a um preço mais baixo. É isso que leva agora a uma mudança na racionalidade. Na verdade, a racionalidade capitalista, ela surge aí, em que os empresários vão buscar cada vez métodos mais eficientes de produção com o objetivo de reduzir custo. Né? Então, a primeira etapa do desenvolvimento industrial foi operada no lado da oferta, que se traduziu numa redução significativa dos preços de um certo número de mercadorias. Nessa primeira fase do desenvolvimento capitalista, o salário do operário não especializado era um salário de subsistência. Por quê? Devido à oferta elástica de trabalho. Ou seja, o que o Furtado está fazendo aqui é simplesmente contextualizar o modelo do Lewis. Né? Quer dizer, da onde que vem essa ideia de oferta, né, ilimitada de mão de obra? Bom, ela tem um contexto histórico que é esse. Bom, agora, a segunda fase do desenvolvimento das economias industriais ocorre quando a oferta de trabalho se torna pouco elástica. Observe, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho duas fases do desenvolvimento das economias industriais. Uma em que eu tenho oferta ilimitada de mão de obra e outra em que toda a mão de obra do setor de subsistência já foi transferida para o setor moderno e, portanto, a oferta de trabalho torna-se inelástica. Nesse caso, o estoque de capital cresce mais rápido do que o trabalho, ou seja, aumenta a relação capital-trabalho, que nós vimos quando a gente estava apresentando o modelo de Lewis, que enquanto você não alcança o ponto de Lewis, a expansão do setor moderno se dá com uma relação capital-trabalho constante no setor moderno. Okay? Bom, aumentando a relação capital-trabalho, ocorre uma queda da participação dos lucros na renda e, consequentemente, da taxa de lucro, reduzindo assim a taxa de investimento. Bom, qual é o tipo de incentivo econômico que essa queda da taxa de lucro gera?
Bom, a queda da taxa de lucro ou pelo menos se mostrou historicamente, no contexto das economias desenvolvidas, o grande fator para impulsionar o progresso técnico. A ideia de Labor Saving Technical Progress, progresso técnico poupador de trabalho. Por que o progresso técnico é poupador de trabalho? Ele é poupador de trabalho porque numa economia em que a oferta de trabalho é inelástica, na medida que você vai acumulando capital, né, a tendência de queda da taxa de lucro. Então, para diminuir essa tendência, você tem que... É uma tendência que está se originando, ou melhor, é uma tendência, né, que ela se origina do crescimento dos salários reais, né, e quando a oferta de trabalho torna-se inelástica, na medida que a acumulação de capital se processa, aumenta a demanda de trabalho, aumentando a demanda de trabalho, aumenta o salário real. Para que o aumento do salário real não gere uma queda dos lucros, o que é que você precisa fazer? Você tem que aumentar a produtividade. Então, o aumento dos salários reais gera um incentivo para a introdução de novas técnicas de produção que sejam mais intensivas em capital, ou seja, o Labor Saving Technological Progress, reduzindo assim a procura de mão de obra. As observações anteriores evidenciam com clareza a intensa interdependência existente entre a evolução da tecnologia nos países industrializados e as condições históricas do seu desenvolvimento econômico. Então, o que o Furtado está dizendo é o seguinte, olha, na primeira fase do desenvolvimento econômico nas economias capitalistas industriais, né, os países que se industrializaram primeiro, né, o que vai acontecer? Né? Como você tem uma oferta abundante de mão de obra, né, não há um incentivo para a introdução de técnicas de produção que sejam labor saving. Por quê? A relação capital-trabalho no setor moderno ela é mantida constante, você não precisa mudar a técnica de produção. Né? Então, você pode simplesmente expandir, né, o estoque de capital, sem, com isso, gerar uma pressão para o aumento dos salários, o que levaria a uma redução da taxa de lucro. Já na fase em que acaba, né, a oferta elástica de trabalho, os salários começam a subir. Aí, no momento que os salários estão subindo, é que você tem incentivo para adotar técnicas de produção que são labor saving. Então, você consegue ter um crescimento balanceado, né, em que o estoque de capital aumenta relativamente ao tamanho da força de trabalho, né, e os ganhos salariais são compensados por um aumento da produtividade. Ok? Bom, dito isso, quando a gente analisa, né, o desenvolvimento da economia mundial pós-revolução industrial, nós observamos 3 cases, para usar a palavra que os americanos gostam de usar, 3 cases, né, de desenvolvimento. O primeiro case de desenvolvimento é o da Europa. Né? Na Europa, nós temos ocorre a desorganização da economia artesanal pré-capitalista e a progressiva absorção dos fatores liberados e um nível mais alto de produtividade. Veja na Inglaterra, teve o cercamento dos campos, né? Os camponeses foram para as cidades e nas cidades eles foram trabalhar nas fábricas. Né? Bom, na Europa tem 2 fases desse processo. Uma primeira fase em que eu tenho oferta elástica de trabalho e uma segunda fase com escassez de trabalho e reorientação da tecnologia. O segundo case, né, é com os chamados países de colonização recente. Os países de colonização recente, nós estamos falando aqui Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Argentina, Chile, Uruguai, sul do Brasil. Esses são os países de colonização recente. Bom, o que vai acontecer com esses países? Eles vão receber, né, um grande deslocamento
populacional, que vem da Europa, e que, na verdade, isso ajudou essas economias a alcançar mais rápido o ponto de Lewis, né? Então, nós temos deslocamento populacional para além de suas fronteiras, onde houvesse terras desocupadas e de características similares às da Europa. São exatamente os países que eu mencionei para vocês. Então, as populações migravam para esses novos territórios, levavam as técnicas de produção e os hábitos de consumo da Europa e, ao encontrarem maior abundância de recursos naturais, alcançavam rapidamente níveis de produtividade bastante elevados. Por isso que a Argentina, no final do século XIX, era um dos países mais ricos do mundo. Com Buenos Aires, era a Paris da América Latina. Eu falei, já comentei com vocês nas aulas passadas, né, que Buenos Aires, nos anos 30 do século passado, recebia óperas antes de Nova York. As óperas eram lançadas, né, em Paris, né, nas cidades italianas, em Veneza, Gênova, etc. E depois vinham para Buenos Aires e só então que para Nova York. Tamanha era a riqueza da cidade de Buenos Aires. Tá? Ok. E qual é o terceiro case? Em direção a regiões já ocupadas, algumas delas densamente povoadas, mas com estruturas produtivas pré-capitalistas, que é o caso, por exemplo, dos impérios coloniais mais recentes, né? Por exemplo, o caso da Índia, o caso da China, o caso dos países africanos, um pouco também o caso dos países da América Latina. Bom, nesse terceiro case, a resultante foi a criação de estruturas híbridas. Uma parte que se comportava como uma estrutura capitalista e outra mantendo-se dentro da estrutura pré-existente. Esse tipo de economia dualista constitui especificamente o fenômeno do subdesenvolvimento contemporâneo. Bom, a estrutura econômica da região onde penetrou a empresa capitalista, que é naquele terceiro case, não se modifica necessariamente, pois apenas uma pequena fração da mão de obra disponível é absorvida por essas empresas, com salários que não refletem a produtividade da mesma, mas as condições de vida prevalecentes na região. A empresa capitalista que penetra numa região de velha colonização não se limita a esta última, pois a massa de lucros por ela gerada não se integra na economia local. Em algumas dessas economias híbridas, contudo, a massa de salários criados no setor ligado ao comércio internacional foi suficiente para monetizar parte importante do sistema econômico. No caso brasileiro, vamos voltar ao caso brasileiro, né? Ciclo do café. O café começa no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba. E ele começa, basicamente, com mão de obra escrava. Na medida que o café vai se expandindo em direção a São Paulo, né, a questão da escravidão no Brasil já todo mundo sabia que ia acabar. Quer dizer, na verdade, as primeiras fazendas de café no Rio de Janeiro, que o tráfico de escravos, não sei se vocês lembram, foi proibido pelo próprio Brasil em 1850, acho que foi 1850 a 51, por pressão da Inglaterra. Né? E, assim, a Inglaterra não tinha essa história, não. Interceptou navio em alto mar, que era navio negreiro, eles abordavam, libertavam os escravos e afundavam o navio. Né? Era assim que funcionava. Lógico que não tinha radar, enfim. Então, não que isso fosse impedir totalmente o tráfico de escravos, mas a pressão sobre o Brasil foi muito forte. O Brasil teve que fazer a proibição, mesmo a partir de 1850 ou 51, do tráfico de escravos. Bom, a partir daí, o Brasil não recebe mais escravos da África. Então, como é que você vai expandir a produção de café com mão de obra escrava? Bom, a saída inicial foi os fazendeiros do Rio de Janeiro comprarem escravos dos fazendeiros do Nordeste, que era uma região que estava em decadência. Né? O açúcar já era produzido nas Antilhas, o cacau não precisava de
muita mão de obra. Então, na verdade, eles tinham um excesso de escravos e foram vendendo os escravos para os fazendeiros do Rio de Janeiro. Então, você teve um tráfico interno de escravos no Brasil, né? Bom, mas isso tem um limite, né? Porque depois você teve a lei do ventre livre, né? Que dizia que os nascidos de escravos não seriam mais escravos, e depois a lei do sexagenário. Então, a oferta de escravos estava se tornando limitada. Isso fez com que, quando o café entra para valer no estado de São Paulo, então comece a ter mão de obra assalariada, vinda da Europa. Os primeiros imigrantes italianos vão chegar no Brasil, vão chegar em São Paulo para trabalhar nas fazendas de café. Então, aí você começa a agora que você tem, né, uma mão de obra assalariada ligada à produção e exportação de café, né, você então muda os hábitos, começa a mudar um pouco os hábitos de consumo, né? Ok. Agora, nessas economias, as flutuações dos preços de exportação são absorvidas pelos lucros, mantendo-se o emprego e a renda salarial em termos monetários. Então, nas fases de baixa dos preços internacionais, a rentabilidade dos negócios ligados ao mercado interno tende a crescer em termos relativos, pois aumenta os preços das mercadorias importadas, ao mesmo tempo que se mantém a renda monetária doméstica. Então, aqui temos a tese de deterioração dos termos de troca do Prebisch, a versão cíclica, a versão dos ciclos, né? Ou seja, quando você tem uma recessão nos países envolvidos, o que é que acontece? Cai a demanda por produtos primários. Como produtos primários são produtos homogêneos que são produzidos em mercados competitivos, os preços caem, né? Já os produtos manufaturados, os preços deles não caem, né? Então, o que acontece é que você tem uma deterioração dos termos de troca contra os países primários exportadores. Isso, então, vai deprimir os lucros, né? Mas, como você já tem... Pensa a plantação de café, né, em São Paulo. Você tem um X número de trabalhadores para trabalhar o cafezal. Se o preço do café for 100 ou for 80, isso não afeta a demanda de trabalho, né? Portanto, o que acaba acontecendo é que a renda aqui nos países subdesenvolvidos, quando ocorre uma recessão nos países envolvidos, ela cai menos, porque ela vai ser absorvida por queda de lucros. Se ela cai menos, então, você, na verdade, quando cai os lucros, cai a demanda de importação de bens de luxo, né? Mas mantém-se a demanda de bens necessários devido à manutenção da massa salarial. Então, isso começa a induzir um processo de substituição de importações, né? Bom, o caso brasileiro. No Brasil, dada a elasticidade da oferta de fatores, terra e trabalho, os lucros do café foram reinvestidos na produção cafeeira, aumentando a demanda por mão de obra e, com ela, o mercado consumidor doméstico. É aí que está a gênese do núcleo industrial brasileiro. Então, nas palavras de Furtado, no caso do desenvolvimento induzido de fora para dentro, como foi o caso brasileiro, formou-se primeiramente a procura por manufaturas satisfeitas com importações. O fator dinâmico atuava no lado da procura a partir do momento que ela não mais pudesse ser atendida pela oferta externa. Por outro lado, a estabilidade do nível de renda monetária e, por outro, a instabilidade na capacidade para importar agiram cumulativamente no sentido de garantir atratividade às inversões ligadas ao mercado interno. E aí o Furtado cria um conceito que é o de estrutura subdesenvolvida complexa. As estruturas subdesenvolvidas mais complexas, que é o caso brasileiro, são aquelas que possuem um núcleo industrial ligado ao mercado interno
Eventualmente, esse núcleo industrial se diversifica e fica capacitado a produzir parte dos equipamentos exigidos para a sua expansão. Nessas estruturas, o processo normal de desenvolvimento industrial ainda é o de substituição de importações e não o da introdução de inovações nos processos produtivos. Só que o desenvolvimento em tais condições ocorre sob forte pressão inflacionária. E aqui eu pego uma citação bem longa do Furtado, que diz o seguinte, abre aspas, o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo particular, resultante da penetração das empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas. O caso mais complexo, exemplo do qual nos oferece o estado atual da economia brasileira, é aquele em que a economia apresenta 3 setores. Um, basicamente, de subsistência, outro voltado, sobretudo, para a exportação, e o terceiro como um núcleo industrial ligado ao mercado interno, suficientemente diversificado para produzir parte dos bens de capital de que necessita para o seu próprio crescimento. O núcleo industrial ligado ao mercado interno se desenvolve a partir de um processo de substituição de manufaturas antes importadas, vale dizer, em condições de concorrência com produtos forâneos. Daí resulta que a maior preocupação do industrial local é a de apresentar um artigo similar ao importado e adotar métodos de produção que o habilitem a competir com o exportador estrangeiro. O resultado prático disso, mesmo que cresça o setor industrial ligado ao mercado interno e aumente a sua participação no produto, mesmo que cresça a renda per capita do conjunto da população, atenção aqui, é que a estrutura ocupacional do país se modifica com lentidão. O contingente da população afetada pelo desenvolvimento econômico mantém-se reduzido, declinando muito devagar a importância relativa do setor cuja atividade é a produção para a subsistência. Explica-se deste modo que uma economia onde a produção industrial já alcançou elevado grau de diversificação e tem uma participação no produto que pouco se distingue da observada em países desenvolvidos, apresente uma estrutura ocupacional tipicamente pré-capitalista e que grande parte de sua população esteja alheia aos benefícios do desenvolvimento econômico. E aí? Essa é uma inovação enorme com respeito ao Lewis. E é bem o que o senhor falou, né? Quando eu perguntei a questão do desenvolvimento, né? É o que ele começa falando aí, né? Exato, não é uma etapa necessária. Exatamente. Não é uma etapa necessária. É uma escolha. Imposta, talvez, mas uma escolha. Por isso que desapareceu a palavra. Porque o conteúdo dela, ela tem essa palavra, economia subdesenvolvida, né? Ela não é só que não é pejorativo, é que ela tem ligado a ela, né, uma relação de dominação. Professor, isso foi, essa mudança terminológica, até onde eu tive conhecimento, foi proposto pelos fóruns da ONU, né, na época, inclusive, da questão lá da definição dos objetivos do milênio. E tal, de erradicação da pobreza e tal. Mas se você mudar a palavra, não vai erradicar a pobreza, né? E vocês veem que o que o Furtado está chamando de subdesenvolvimento, no fundo, é uma economia que ela tem uma estrutura produtiva que é razoavelmente moderna e uma estrutura ocupacional arcaica. Isso é uma economia subdesenvolvida. A evolução dele para Lewis, então, se dá ele faz uma análise qualitativa da força de trabalho, enquanto o Lewis só fala de atingir o ponto. O modelo do Lewis é um modelo de 2 setores. Quer dizer, ninguém questiona isso. Quer dizer, que os países subdesenvolvidos têm um setor tradicional. O que o Furtado está dizendo é o seguinte: o país subdesenvolvido tem um setor tradicional, tem um setor, e o setor moderno se decompõe em 2.
tem um setor moderno para exportação de bens primários e tem um setor moderno para atender o mercado interno. Okay? Esse setor moderno para exportação emprega pouca gente mesmo. Isso aí a gente já sabe. Agora, o setor moderno para atender o mercado interno, ele cresce, só que ele muda muito pouco a estrutura de emprego do país. Porque ele está utilizando técnicas de produção, que são as técnicas de produção desenvolvidas nos países onde a oferta de trabalho já é inelástica. Então, você está utilizando técnicas de produção que não são apropriadas para a especificidade dessas economias, que são economias com uma ampla, uma grande oferta de trabalho no setor de subsistência. Diga, Henrique. Eu lembro que o senhor já tinha comentado isso em outra aula, e uma pulga que eu fiquei atrás da orelha, não lembro se foi em ABC ou aqui na disciplina, a pulga que eu fiquei atrás da orelha foi... Ok, é claro que a gente, ao copiar a tecnologia lá de fora, é uma tecnologia poupadora de mão de obra. Só que, então, qual é a solução? É a gente ficar para trás tecnologicamente? Porque a tecnologia poupadora de mão de obra, ela reduz os custos. O Furtado não está dizendo que a gente não deva importar tecnologia poupadora de mão de obra. O que ele está dizendo é o seguinte, né? E, na verdade, é aí que entra as reformas de base do Goulart. Né? Você tem que aumentar o dinamismo. No final das contas, é o seguinte: o setor que produz para o mercado interno tem que crescer mais rápido. Né? E tem que crescer com o aumento dos salários. Então, você tem que resolver o problema. Só que o problema é reduzir o setor de subsistência. Ou seja, se você for esperar, né, que o crescimento do setor moderno voltado para o mercado interno elimine o setor de subsistência, você vai passar décadas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir o setor de subsistência. Tá, faz sentido. Como você faz isso? Reforma agrária. Aí você faz agricultura familiar, já com métodos de produção capitalistas, mas você faz agricultura familiar. Então, isso é uma coisa que o Prebisch defendia também. Né? A questão da reforma agrária era vista dessa maneira. O Prebisch era muito, muito preocupado com essa questão da reforma agrária, né? Porque ele dizia o seguinte, imagina, nos anos 50 e 60, quando os países da América Latina estavam crescendo 5%, 6% ao ano, mas as contas do Prebisch, para conseguir absorver o fluxo de mão de obra que estava saindo do campo para as cidades, as economias latino-americanas teriam que crescer 8%, 9% em média. Gente, isso não dá, é impossível. Não consegue crescer tanto. Então, você tem que conter os fluxos. Porque o Prebisch já dizia, olha, esse negócio, essa migração do campo para a cidade da América Latina, na velocidade que está acontecendo, e com o ritmo de crescimento dos países da América Latina, o que você vai fazer é criar enormes bolsões de miséria, que a gente conhece como favelas. E, com a consequência disso, vai gerar problema de segurança. Como aconteceu. Minha questão... O continente, tirando a África, tá? A América Latina é o continente mais violento do mundo. Tirando a África. A minha questão era justamente isso, de entender qual seria a solução. Se era... Aí é reduzir o setor de subsistência. Tá. Faz sentido. Aí você bota esse pessoal na agricultura familiar, a oferta de trabalho deixa de ser elástica, os salários sobem no setor moderno voltado para o mercado interno. Na medida que os salários subirem no setor moderno voltado para o mercado interno, esse setor se expande mais rápido, porque a expansão dele cria a sua própria demanda. Sim. Entendeu? Então, era essa a ideia do Furtado. Que, na verdade, foi a base da política de desenvolvimento econômico do PT, durante o governo, os 2 mandatos do Lula e o primeiro mandato da Dilma. Não funcionou? Não funcionou. Por quê? Porque a economia agora está muito mais globalizada do que estava antes.
Mas não foi porque eles não investiram tanto em industrialização? Então, a Foi mais questão é setor que de serviço? quando aqui, veja bem, implícito no argumento do Celso Furtado, que é a ideia da criação do mercado de consumo de massas, né? O Ricardo Belchovsky, que foi o grande, né, formulador da teoria ou da visão de desenvolvimento dos governos do PT, tinha exatamente essa obsessão. Não, o que a gente precisa fazer é criar os mercados de consumo de massa, porque aumentar o consumo, as empresas vão investir e a gente vai para frente. Né? O problema é que numa economia muito mais globalizada hoje do que era, né, nos anos 60, em que você, por exemplo, não pode usar tarifas de importação, você não pode fazer subsídio de exportação, etc., etc. Quer dizer, quando os salários começam a crescer mais rápido que a produtividade, né, o que vai acontecer é que simplesmente você vai esmagar a lucratividade da indústria doméstica e você vai ter substituição de produção por importações, o reverso. Acho que esse foi o erro. Quer dizer, o Celso Furtado sempre foi, né, um autor, ele morreu em 2004, eu não sei o que ele diria, né? Mas sempre foi um autor que sempre teve a preocupação de inserir a sua análise econômica no contexto histórico. Então, no contexto histórico dos anos 60, né, dos anos 50, 60, né, essa análise dele tinha todo sentido, fazia todo sentido, ou seja, você tem uma estrutura produtiva complexa, mas lá que convive lado a lado com uma estrutura de emprego arcaica. Como é que você resolve isso? Bom, para acelerar o crescimento do setor moderno voltado para o mercado interno, você tem que aumentar os salários. Mas você não consegue aumentar os salários enquanto tiver excesso de oferta de mão de obra. Logo, você tem que eliminar o excesso de oferta de mão de obra. Como é que você faz isso? Que não seja por intermédio de campo de extermínio, obviamente. Você faz isso por intermédio de propriedades familiares. Aliás, diga-se de passagem, os alemães, eu até vou depois mandar para o grupo, eu li um livro algum tempo atrás, eu tenho ele aqui na minha library. Esse livro aqui, ó, O Preço da Destruição. O senhor comentou dele na aula. Oi? O senhor chegou a comentar, acho que na primeira aula que o senhor comentou dele. Então, eu tenho um post no meu blog, eu vou passar para vocês, né, que eu uso o modelo do Lewis, etc., para explicar a ideia da solução final na Alemanha. Não só contra os judeus, né, mas os alemães tinham... Não é, na verdade, a solução final, desculpe. É a política do Lebensraum, do espaço vital. Né? Os alemães queriam conquistar as terras a leste, Polônia e Rússia, para fazer assentamento agrícola. Eu sempre achei aquilo maluquice, porque a explicação marxista que se tem para o imperialismo, né, é a ideia de conquistar mercados. Né? Não, o país quer conquistar um outro para ter mercado. Só que os alemães chegaram na Polônia e na Rússia, eles exterminaram as populações. O objetivo era... Na Rússia foi assim, muito comum, e não era só extermínio de judeu, não, era também extermínio de russo, né? Extermínio de polonês. Né? Você tem aí o Adam Tooze, Bruno, ok. Mas justamente... Mas por quê? Porque a Alemanha tinha uma proporção significativa da sua população num setor de subsistência agrícola. 30%. Por isso, a renda per capita da Alemanha era 33% mais baixa que a do Reino Unido e 50% mais baixa que a dos Estados Unidos. Aí, como é que você faz? Bom, você pode... A Alemanha tinha... vamos expandir, então, o setor industrial para ocupar esse pessoal. Só que tinha restrição externa. Nos anos 30, o comércio internacional desabou. Né? E aí, o que você faz com essa população? Então, vamos aumentar a renda como?
Bom, se você, na agricultura, a única maneira de elevar a produtividade da agricultura é você dar mais terras para a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, diminuir a intensidade, né, do trabalho na superfície agrícola. Então, você precisava de mais terras. E as terras do leste eram grandes e muito férteis, ao contrário das terras da Alemanha. A solução final... desculpe. O Lebensraum foi exatamente isso, essa lógica. Bom, mas tem mais alguma questão antes de eu continuar? Professor, é só que eu acho que eu já vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião do estágio agora. Sim, também já temos que terminar. Sim, diga. Mas o Arthur primeiro pediu desculpa por não ter podido participar da aula, mas ele disse que vai ver gravada. E ele perguntou se pode entregar as cezinhas até o final do ano. Até o final do ano? Pode. Pode entregar até o final do ano. Tá bom, então. Tá certo, professor. Muito obrigado pela aula. Feliz Natal aí. Próspero ano novo. Obrigado. Até ano que vem, professor. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vocês também. Feliz Natal. Eu já, na verdade, já estou terminando, é o último. Na verdade, eu terminei. Fica como questão para discussão, valendo ponto, vocês me entregarem dia 10, ponto extra. Tá? Na teoria do subdesenvolvimento de Celso Furtado, o subdesenvolvimento é entendido como uma situação na qual o crescimento de um setor industrial moderno, com vistas ao atendimento do mercado doméstico, se mostra compatível com a manutenção de vastos contingentes da força de trabalho no setor de subsistência. Isso porque o setor moderno cresce utilizando técnicas de produção equivalentes às técnicas de produção utilizadas nos países desenvolvidos, onde o ponto de Liu já foi ultrapassado. Isso posto pede-se. As economias subdesenvolvidas estariam condenadas a ficar eternamente atrás do ponto de Liu? Quais políticas poderiam ser pensadas e implementadas para acelerar o processo de transformação da estrutura ocupacional dessas economias? B. Se as empresas do setor moderno dos países subdesenvolvidos adotam técnicas de produção similares às dos países desenvolvidos, então por que elas não se mostraram capazes de competir nos mercados internacionais com as empresas desses países? Seria o problema da baixa escala de produção apontado por Prebisch? C. A superação do subdesenvolvimento pode ser feito por intermédio do crescimento ininterrupto do setor industrial moderno para atender ao mercado interno. Por quê? Então, ficam essas questões aí. Vocês me entregam se quiser, aí vale ponto extra. Tá? Mas são questões interessantes para a gente pensar. Tá? Não só o material que eu apresentei sobre o Celso Furtado, tá? Mas também tudo que a gente já viu, né? No Prebisch, teoria clássica do desenvolvimento, etc. Eu acho que é um exercício interessante. Ok? Professor, e é muito atual, né? Esse é o grande drama. Essas perguntas, essas 3, 4 perguntas se resumem na grande pergunta: por que eles são tão ricos e nós somos tão pobres, né? Que originou o livro, né? Do Reinert. Mas não só porque eles são tão ricos e nós somos tão pobres. Porque aqui dentro do Brasil tem uma disparidade de renda gigantesca. Eu participei de algumas reuniões, eu já fui funcionário da ONU, né? E aí eu participei de algumas reuniões e treinamentos e tal sobre ODS e tal, e resgatando a questão dos objetivos do milênio e tudo. E você olha, se você tiver um pouco de racionalidade, assim, olhando os números e tal, a gente sabe que são objetivos inalcançáveis, assim, né? A gente sabe que a questão do em desenvolvimento é um status que poucas nações vão alcançar, né? E a questão, eu acho que seria aumentar o bem-estar da população enquanto, né, integrantes de uma economia global e tal, e diminuir disparidade, desigualdade de renda e tal. Mas a gente sabe que nível de desenvolvimento igualitário são questões bem delicadas, né? São questões bem delicadas, assim. Eu sempre era uma voz, assim, nas reuniões, nos treinamentos e tal, e o pessoal ficava, o que você tá fazendo aqui e tal, mas, tipo assim, quando você analisa, cara, é bem complicado. Aí, eu sempre, no caso do Brasil, o pessoal falava, mas tem que acreditar, olhar a Coreia do Sul aí e tal. Aí eu falava, beleza. Mas aí a gente teria que adotar as políticas que a Coreia do Sul adotou, né? Não as que os americanos mandam a gente fazer.
Pessoal, só uma questão, depois, não agora, mas depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão dos planos lá do Furtado, enquanto ele assumiu o planejamento lá, a questão dos planos trienais, por que não deu certo, né? Eu sei que foi uma questão... Não, tá? tudo bem. Acho que seria um gancho legal, por favor. Pessoal, algum Obrigado. de vocês se opõe a que o vídeo da aula de hoje seja colocado no canal do YouTube, no meu grupo de pesquisa? Sem problemas. Sem problemas? Tá bom. Eu vou pedir para o Daniel Moura colocar no grupo, no canal, tá? E aí vai ser... Porque, assim, eu acho interessante, quer dizer, na medida do possível, eu tento difundir, né, esse conteúdo que, assim, a discussão econômica no Brasil é muito rasa, né? Então, a gente recapitular, quer dizer, recuperar toda essa tradição, eu acho que é particularmente importante. Bom, eu vou... Sim.